hoje a leitura do capítulo 49 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Bem, então, vamos a Isaías 49. Aqui no nosso painel nós temos um pôster postal escrita a palavra paz. É verdade. Acho que nunca nós precisamos tanto de paz no nosso planeta como agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse conflito horrível que está existindo entre Israel e Irã, com outros países, Pai, também. Ô Senhor, tem misericórdia. Entra com a Tua mão forte, Senhor, para cessar esses bombardeios, essa destruição terrível, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da humanidade, Senhor. Em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, pela paz entre as nações. Oh, Senhor, Senhor Jesus morreu na cruz para mostrar que o amor existe. Mas nós vemos aí o resultado. As pessoas se matando, os jovens se matando, destruindo suas vidas e sonhos em prol da guerra. Isso é muito ruim. Senhor, que todas as pessoas, Pai, que possam assistir esse vídeo, possam assistir ou escutar esse vídeo em algum local, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo de Deus, possam ser libertas, possam encontrar a paz que o mundo não dá, que a portinha da gaiola seja aberta e essa pessoa escape, para receber Jesus como Senhor, como único, exclusivo, Senhor, suficiente, Salvador de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, Isaías 49. Sim, o que nós temos aqui em Isaías 49 para ser lido, para ser absorvido, para ser internalizado, para poder fazer sentido em nossas vidas. Isaías 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Amém, aleluia, glórias a Deus. Isaías 49, ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Isaías 49, 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Isaías 49, 3. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Isaías 49, 4. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perto, perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Isaías 49, 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Isaías 49, 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Isaías 49, 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra
e lhes dares em herança as herdades assoladas. Isaías 49, 9. Para dizer-lhes aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão seu pasto. Isaías 49, 10. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isaías 49, 11. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Isaías 49, 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Isaías 49, 3. Exultai, ó céus, e alegrar-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Isaías 49, 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém, aleluia, glórias a Deus. Isaías 49, 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, 17. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Amém, aleluia, glórias a Deus. Isaías 49, 18. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noivo. Isaías 49, 19. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoraram, se afastarão para longe de ti. Isaías 49, 20. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim, para que possa habitar dele. Isaías 49, 21. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes onde estavam? Isaías 49, 12, 22. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isaías 49, 23. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Isaías 49, 24. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Isaías 49, 25. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Isaías 49, 25. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor.
o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui se há algum comentário com relação ao capítulo 49 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Há um comentário dos versículos de 1 a 6, depois outro comentário de 7 a 26, que é, portanto, todo no capítulo. Então, ele divide em 2 blocos para fazer os comentários. O primeiro vai dos versículos de 1 a 6. Então, ele diz 49, 1 a 6. Na segunda passagem, sobre o servo, pode-se observar uma tensão quanto à identidade do mesmo. Veja Isaías 42, de 1 a 4, nota. O próprio servo fala dando testemunho de que o Senhor o chamou e preparou para a sua incumbência. Isaías 49, 1 e 2. O Senhor escondeu o seu servo, versículo 2, indicando seu cuidado e proteção. No versículo 3, o servo é chamado de Israel. De fato, o Senhor escolheu Israel como seu instrumento para torná-lo conhecido por todo o mundo. É possível que o versículo 4 reflita a queixa do servo, ou do povo de Israel, de que sua missão era grande demais e ele fraco demais. Em última análise, esse servo é o próprio Senhor, e seu ministério na terra foi, de certa forma, frustrante para ele, uma vez que o fruto foi pequeno, tendo em vista o sacrifício realizado. No entanto, ele deixou os resultados nas mãos do Pai. Os versículos 5 e 6 aumentam a atenção dessa passagem com respeito à identidade do servo. O servo é identificado como Israel, versículo 3. Mas aqui disse que tem a missão de conduzir Jacó, Israel, de volta ao Senhor. Versículos 5 e 6. O servo pode ser, então, uma parte ou remanescente de Israel. O versículo 6 amplia a missão do servo de tal modo que esta se torna sobrepujante e irrealizável para qualquer agente humano. O servo deve conduzir Israel de volta ao Senhor e anunciar a salvação oferecida pelo Senhor aos gentios, não apenas como portador de tal salvação, mas como Salvador. Versículo 6. Por esse motivo, parece mais prudente considerar que o servo não é outro senão Jesus Cristo. Aqui eu que acabei de falar na oração, que o Senhor morreu na cruz, fez aquele sacrifício tão grande por nós para provar que o amor existe. E a gente vê aí as nações jogando bomba umas sobre as outras pessoas. E aqui diz assim, ó, este servo é o próprio Senhor, e seu ministério na terra foi, de certa forma, frustrante para ele, uma vez que o fruto foi pequeno, tendo em vista o sacrifício realizado. No entanto, ele deixou os resultados nas mãos do Pai. Certo? Realmente, não podemos considerar que o sacrifício do Senhor foi em vão. Basta desfrutar das bênçãos desse sacrifício. Bem, agora já encerramos a leitura do capítulo 49. Já fizemos a leitura das notas de rodapé que ajudam a compreender o versículo, o capítulo, que são capítulos assim, muito difíceis de serem entendidos. E aí nós vamos agora ler uma devocional de Elizabeth Georgia, que está aqui na página 526 dessa Bíblia. Já lemos algumas vezes a referência dessa Bíblia. Então, hoje nós vamos ler 526, está escrito assim, não faça isso. Está baseada no capítulo de 20 de 2 Crônicas, versículo 9. Então, vamos ver aqui. Estamos no capítulo de 2 Crônicas. Vamos ver o versículo. Estamos no livro de 2 Crônicas. E vamos ver o que está escrito no capítulo 20, versículo 9. Diz assim. Deus concede vitória a Josafá, o título. E o versículo 9 diz assim. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome,
nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então vamos ler aqui, está escrito em Crônica, a reflexão baseada nessa passagem bíblica que nós lemos. Né? Então está escrito assim, não faça isso. Diz assim, não faça isso. Literalmente, é esse o significado dessa frase para nós que somos filhas de Deus. Quando a tentação vier em seu caminho, você terá de clamar a Deus para ter a força do Senhor e então poder resistir. É a música de Thales Roberto. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado bate na porta e me chama. Em outras palavras, não cede às emoções, aos anseios e aos impulsos. Em outras palavras, não ceda às emoções, aos anseios e aos impulsos. Não pense nem faça nada que sabe ser contrário à palavra de Deus. Não ceda às escolhas fáceis quando Deus a chama para seguir em frente. Não racionalize os comportamentos pecaminosos nem as palavras e ações danosas. Quando a Bíblia fala sobre domínio próprio, está se referindo à habilidade de dizer não. É uma evidência da força de vontade, que algumas vezes se expressa por meio da atitude de não avançar. É verdade. Clame ao Senhor como fez Josafá. Se algum mal nos sobrevier, clamaremos a Ti em nossa aflição, e Tu nos ouvirás e livrarás. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Para qual comportamento você precisa da atitude não avançar neste momento de sua vida? E de que formas pode fazer isso? Clame ao Senhor e confie no poder dele para ajudá-la a perseverar em meio à tentação. Gálatas 5 afirma que o fruto do Espírito é domínio próprio. Viva no Espírito, minha amiga. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Queremos mesmo ter essa força para dizer não. Quando estamos com muita raiva de alguém, com muita ira, com muito ódio, alguém que nos feriu, nos magoou profundamente, ou alguém também que nós magoamos, ferimos profundamente. Temos que dizer não para ficar na raiva, na ira, não querer mais falar, isolar com a pessoa. Não quero mais falar, não quero mais ver minha vida. Não quero não. Perguntar uma vez a Jesus, Senhor, mestre, quantas vezes temos que perdoar ela? Quantas vezes temos que perdoar ele? Disseram ao Senhor Jesus, 7? Jesus disse 70 vezes 7, dá 490 vezes. Então eu tenho que perdoar ela 490 vezes. Eu tenho que perdoar ele 490 vezes. E também entende que eu tenho que pedir perdão 490 vezes a ela e 490 vezes a ele. Bem, a oração de Elizabeth hoje. Deus, concede-me teu não avançar hoje. Preciso disso. Tenho justificado o mesmo comportamento por muito tempo. E isso está me ferindo, atrapalhando meus caminhos contigo e com outras pessoas em minha vida. As que dependem de mim para que sejam mulheres de honra e integridade. Preciso da tua força, meu Deus. É verdade. Precisamos da força do Senhor todos os instantes da nossa vida. Quer ver uma situação difícil? A gula. Se controlar para não comer demais, para não comer o que faz mal para a saúde, para resistir mesmo aos apelos. Quando nós vamos no shopping, tanta coisa gostosa, tanta coisa bonita, tanta coisa deliciosa. A maioria, a grande maioria, não nos faz bem para a saúde. Não tem os nutrientes assim necessários, muito açúcar, muito sal, muita coisa que faz mal para a nossa saúde. Mas nós não resistimos e muitas vezes vamos lá. E estamos comendo aquilo, nossas casas também. Então eu também tenho essa dificuldade, dizer não na hora de comer algo que não é necessário, que não vai fazer bem, que
não vai ser bom. Mas a gente não resiste, vai lá e come. Então temos que ver também um não nessa situação. E agora vamos para o nosso último momento. Vamos ver aqui a letra de alguns corinhos. Tá? Mais adiante eu pretendo ler também as letras do hinário, do cantor cristão e do hinário que as igrejas batistas usam, que eu me lembrei também, que é uma outra fonte maravilhosa de letras de música. Bem, então nós temos aqui, nós lemos ontem A Mão ao Arado e lemos também Ide por todo o mundo, não é isso? Então, hoje nós não chegamos a ler. Hoje nós vamos ler o 395, certo? E diz assim, Ide por todo o mundo. Bem, vamos. 395. Ide por todo o mundo. Por todas as raças, por todos os povos, por todas as línguas, por todas as nações. Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, o único exclusivo. Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Ide por todo mundo. Eu me lembrei de uma música que a gente cantava nas missões mundiais, na Igreja Batista, na época do pastor Tim Chak, que era assim, ide pregai o nome do Senhor Jesus. Aí não me lembro mais, mas era assim essa música. Ide pregai o nome do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, 395. Ide, estrofe número 1. Ide por todo mundo e dizei, é-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder. Ide, anunciai que já ressuscitei para dar vida a todo o que quer. Confiando irei para onde me mandar, pela terra, pelo mar também. Eis que estou convosco para vos guardar por todos os séculos. Amém. Ide e ensinai, estrofe número 2. Ide e ensinai todas as nações, publicai a salvação e paz. Cristo já venceu a morte e seus grilhões. Liberdade agora a todos traz. Confiando irei para onde me mandar. Irei onde me mandar. Pela terra, pelo mar também. Eis que estou convosco para vos guardar por todos os séculos. Amém. Agora nós vamos ler a última estrofe. Da salvação a porta aberta está. Quem por ela hoje quer entrar? E Jesus quem oferece, quem dá livre entrada no celeste lá. Então aqui deve ser, é Jesus, não é isso? Assina SC. Vamos repetir o refrão. Confiando irei para onde me mandar. Pela terra, pelo mar também. Eis que estou convosco para vos guardar por todos os séculos. Amém. Acho que é um corinho aqui assim, né? Caminhando eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou. Eu não lembro também o final. E agora vamos ver o 396, diz assim, além do nosso entendimento. É verdade. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Estrofe número 2. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, eu acho, né? Inaudito, agora fiquei em dúvida. Dando-nos o filho seu bendito, então é inaudito. Calculei o amor de Deus. 3, estrofe número 3. Foi muito grande o meu pecado. Triste e perigoso o meu estado. Mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus.
Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abranja todo mundo e atinge a mim. Agora a estrofe número 4. Foi quem perdoou os pecados, roubos atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Assina E.W. O último agora, 397. O Salvador me achou. Em pecados e temor, o Salvador me achou. Tão indigno pecador, sem ter no céu a luz no Calvário, ao morrer, minha alma resgatou. Meu perdão foi consumado lá na cruz. Venha ao Senhor, venha ao Senhor, vem pecador. Ele é eterno e muito fiel. Vem pecador, vem ao Senhor, Deus é amor. Ouve sua terra voz, vem pecador. Estrofe número 2. Do sepulcro ressurgiu meu Redentor, Jesus. Ele a morte já venceu. Também o nosso algoz, vida eterna, o pecador goza por sua cruz, pois os mortos hão de ouvir sua terra voz. Vem ao Salvador, vem ao Senhor, vem pecador. Ele é eterno e muito fiel. Vem pecador, vem ao Senhor, Deus é amor, ouve sua terna voz, vem pecador. Para o céu subiu Jesus, ganha vitória cá, e na destra do bom Deus tem-no por mediador. Intercede em teu favor, não te detenhas lá, não desprezes esta voz de teu Senhor. Assina F. Vem ao Senhor, vem pecador. Ele é eterno e muito fiel. Vem pecador, vem ao Senhor. Deus é amor, ouve sua terna voz, vem pecador. Então, encerramos esse momento maravilhoso em que estivemos próximos, muito próximos, da presença do Senhor Jesus. Bem, então só nos resta agradecer a Deus e orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela leitura do capítulo 49 do livro de Isaías da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos pela paz, a paz entre as nações. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tantos jovens estão agora pilotando um avião para jogar bomba em algum local, arriscando suas vidas tremendamente, né? Serem atingidos também por mísseis. Ô Senhor, por que o mundo é assim? Por que tem que ser assim? Ultrapassa o nosso raciocínio, a nossa compreensão. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor, com tua mão forte, leve a paz a essas nações, que hoje haja possibilidade de haver um acordo de paz. Ô Senhor, que o Senhor que está no controle da história, entre com tua mão forte para cessar esse conflito, Pai. Pai, nós pedimos também que nesse dia de hoje o Senhor guarde os nossos pastores e pastoras, guarde de acidente, de enfermidade, guarde seus filhos, guarde toda a nossa parentela, nossos amigos e amigas, guarde todos, livre todos do mal, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também, Senhor, pela nossa vida pessoal, que o Senhor nos livre de acidente, nos guarde, nos livre de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus está vivo, creia.